Oi, turma. Então, dando sequência aos nossos vídeos, no nosso vídeo anterior, eu mostrei para vocês como que é possível nós calcularmos constantes de equilíbrio em função de uma propriedade termodinâmica que nós chamamos de energia livre de Gibbs. O que eu vou fazer neste vídeo? Eu vou fazer um exemplo de cálculo. Eu vou fazer um pequeno exemplo para mostrar para vocês como é que a gente consegue utilizar o conceito de energia livre de Gibbs para calcular uma constante de equilíbrio. Eu vou começar com um exemplo muito simples. Vou pegar aqui um exemplo de cálculo. Vou começar com um exemplo muito simples. Eu vou escrever a seguinte reação química. A água, aquoso, se dissociando em H+, mais OH-. É uma reação clássica. Nós sabemos que a água tem comportamento anfótero, ela se dissocia, liberando para o meio íons H+, e íons OH-. Eu sei que esta constante de equilíbrio, eu vou chamar de KH, KW, ela é a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes, e aí o reagente é a água, e a gente sabe que a concentração molar da água é fração molar, e ela é igual a 1. Portanto, a constante de equilíbrio da água, ela nada mais é do que H+ vezes OH-. E a gente sabe que essa constante de equilíbrio, ela é a temperatura de 25 graus Celsius, ela é igual a 1,00 vezes 10 a menos 14. A gente conhece isso. Mas a questão é a seguinte, eu quero calcular essa constante de equilíbrio, utilizando o conceito de energia livre de Gibbs. Então vamos agora utilizar os conceitos que nós vimos nos nossos vídeos anteriores. O que é que nós mostramos? A gente mostrou num vídeo anterior, que uma reação química, ΔG da reação química, ela é igual a ΔG0 da reação química, mais RT ln de uma grandeza Q. Esta grandeza Q é a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. No entanto, quando a reação está em equilíbrio, quanto vale o ΔG da reação química? Vale 0. Portanto, ΔG0 da reação química é igual a menos RT ln, não agora de Q, mas de K, porque as concentrações dos produtos e reagentes permanecem inalterados no tempo. A reação está em equilíbrio. Então agora, Q é igual ao K. Ora, então como é que eu posso calcular essa constante de equilíbrio? ln de K é menos ΔG0 da reação química dividido por RT. Agora eu vou utilizar esta equação para calcular essa constante de equilíbrio. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu tenho que identificar quais são os meus produtos, quais são os meus reagentes. E aí eu tenho que obter de alguma forma essa energia livre Gibbs padrão de cada um desses compostos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a espécie e vou colocar aqui o valor do ΔG0 desta espécie em quilojoules por mol. Pegar, por exemplo, a primeira espécie, água, em meio aquoso. O ΔG0, ou seja, a energia livre de Gibbs para a condição padrão da água, é igual a menos 237,18 quilojoules por mol. Já está aqui a unidade, quilojoules por mol. O H+, se você for na literatura, bons livros de físico-química, ela vale 0. E o OH-? O OH- vale menos 157,29 quilojoules por mol. Então, o primeiro passo, o que eu preciso fazer para utilizar essa expressão? É obter os valores de ΔG0 para a condição padrão de todos os meus
elementos compostos químicos que tomam parte na reação. O que eu tenho aqui? Produtos, reagentes. Opa, o ΔG0 eu tenho. Bom, agora, o que eu preciso? Eu preciso calcular o ΔG0 da reação química. O que é o ΔG0 da reação química? Eu escrevi a reação desta forma. Água como reagente, H+ de OH- como produto. Então, isso é o ΔG0 dos produtos menos o ΔG0 dos reagentes. Bom, mas quais são os meus produtos? ΔG0 da reação química. Quais são os meus produtos? H+. Quanto vale o ΔG0? Zero. Qual é o seu coeficiente estequiométrico? 1 vezes 0 kJ por mol. Produto, OH-. Qual é o seu coeficiente estequiométrico? 1. Então isso aqui é 1 que vai multiplicar menos 157,29 kJ por mol. Ótimo. Menos o ΔG dos reagentes. Mas quem que é o reagente? A água. Qual que é o coeficiente estequiométrico da água? 1. E quanto vale o ΔG da água? Menos 237,18. Quilojoules por mol. Então, quanto vale o ΔG0 da reação química? Bom, se você fizer a conta, isso vai dar... Vai aparecer aqui menos 157,29, menos com menos, mais 237,18. O ΔG da reação química é 79,89 quilojoules. Isso aqui é quilojoules. Tá certo? A unidade é quilojoules. Veja que eu multipliquei pelo coeficiente estequiométrico. Ora, agora eu posso simplesmente escrever que Ln de K é menos o meu ΔG0 da reação química dividido por RT. O que é o ΔG0? É 79,89 kJ, mas menos. Então isso aqui é menos 79,89 kJ. Aí vai aparecer o R. Cuidado, qual é a unidade do R? Tem que ser expressa em quilojoules ou joules. Constante universal, deixa eu colocar aqui no cantinho, R em joules é igual a 8,314 joules por mol Kelvin. Então eu posso colocar aqui 8,314. Só que como isso aqui é joules por mol Kelvin, aqui tem que ser joules. Então eu tenho que multiplicar 1000 joules por quilojoules. Eu tenho que passar isso aqui para joules. Então, qual o primeiro cuidado? R na unidade correta. Bom, e a temperatura? Temperatura tem que ser em 25 graus Celsius. Por que tem que ser em 25 graus Celsius? Porque esses valores de energia livre de Gibbs padrão, ΔG0, são sempre calculadas, expressas a uma temperatura de referência de 25 graus Celsius. Então isso aqui tem que ser 25 graus Celsius, só que não é Celsius, é Kelvin. A temperatura tem que ser expressa em graus Kelvin. E ela pode ser calculada como a temperatura em Celsius, mais 273,15. Como a minha temperatura é 25 graus Celsius, isso em Kelvin é 298,15 Kelvin.
Agora eu consigo calcular esse ln de K. Ele é igual a menos 32,229. Dá para colocar aqui. Posso apagar. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu já conheço. Ora, como ln de K é igual a menos 32,229, se vocês fizerem a conta, K é E elevado a menos 32,229. Ufa! E K é igual a 1,007 vezes 10 a menos 14. Isso é válido para 25 graus Celsius. Ah, pronto! Agora eu consegui calcular uma constante de equilíbrio apenas utilizando o conceito de energia livre de Gibbs. Está aqui. E veja, para calcular essa constante de equilíbrio, como é uma condição de equilíbrio, como é necessariamente uma condição de equilíbrio, eu estou calculando essa constante de equilíbrio utilizando apenas energia livre de Gibbs para a condição padrão, para a condição de referência. Pronto, meu problema está resolvido. Calculei a minha constante de equilíbrio. Tudo bem? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários e, na medida do possível, eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. Esse é um primeiro exemplo. Nós vamos fazer outros exemplos. E aí, lógico, a nossa homenagem, como vocês podem perceber no nosso vídeo de hoje, Iron Maiden. Nossa, eu cresci escutando Iron Maiden. Eu vi Iron Maiden nascer. Eu vi. Meninos, eu vi Iron Maiden nascer, quando começou a crescer, fazer sucesso. E aqui, uma homenagem, a gente não podia deixar de fazer, né? Recentemente, o primeiro vocalista do Iron Maiden, não foi exatamente o primeiro, mas o primeiro grande vocalista do Iron Maiden, o Paul Di'Anno, faleceu. E em uma disciplina anterior eu fiz uma homenagem a ele, né? Então, esse disco, inclusive, o primeiro e o segundo disco da banda, foram gravados com o Paul Di'Anno, e é uma voz fora de série, e que foi muito bem substituído pelo Bruce Dickinson, que depois gravou outros discos antológicos. Então a nossa homenagem nesse vídeo é ao grande Iron Maiden, uma super banda, com um rock incrível, fora de série, com letras fenomenais. Muitas vezes a gente consegue até aprender história escutando o Iron Maiden, porque eles têm letras, algumas músicas são além de uma sonoridade fora de série, mas com letras muito interessantes. Então não deixem de escutar bons shows, né, do Iron Maiden, tá bom? Então, abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.